No vídeo eu quero falar desta vez sobre um jogador que teve uma excelente passagem pelo Remo, que eu faria essa indicação, tá? Tanto para o Leão quanto também para o Papão, visando a sequência da temporada de 2024, que é o meio atacante Reis. Você lembra dele? Ele que surge ali muito bem, né, na base do Remo, em meados de 2012, volta em 2013. Hoje ele tem 31 anos de idade, joga centralizado como um camisa 10, também como um ponta esquerda e cresceu bastante, tá? O cara que de fato demonstrou grande qualidade, tanto na Série B aqui do Brasil, quanto também na Coreia do Sul. A fase dele lá no Jeju United não tá legal, tá? Nesse ano foram 11 jogos e uma assistência. O último jogo dele foi no dia 18 de maio, acabou participando de 45 minutos. No ano passado foi melhor, tá? Marcou 8 gols e deu 7 assistências em 38 jogos também pelo Jeju United. Eu não consegui confirmar o seu contrato, tá? No Transfermarkt não mostra nenhuma informação, mas pelo que eu lembro de ter lido na temporada passada, o vínculo do Reis era até o começo da temporada de 2025. Desta maneira, é sim bem provável que o contrato dele esteja em reta final. Pode voltar para o futebol brasileiro, já são 4 anos lá na Coreia. Geralmente jogadores brasileiros, vocês podem reparar, tem essa característica. Quando eles vão para o futebol asiático, ou eles ficam 6, 7, 8 meses e piram a cabeça e voltam rápido aqui para o Brasil, ou sei lá, vai para a Europa, Portugal, ou ficam por lá muitos anos, tá? 5, 6, 10 temporadas, a gente já viu muitos casos, tanto de jogadores que vão para a Coreia, quanto para o futebol japonês, tailandês, da Indonésia, não importa, não é só a parte financeira, mas adaptação, né, do camarada. Dá pra dizer que o Reis está assim adaptado por lá, né? 4 temporadas, foi muito bem inicialmente pelo Gwangju e já foi procurado pelo Remo. Essa informação também confirmada na temporada de 2021, após aquela grande Série B que ele fez com a camisa do Confiança. O Remo estava voltando para a Série B, fez uma consulta para o jogador, mas os valores acabaram sendo acima da média. Ele acabou indo para o futebol do exterior, tá? Então houve sim essa consulta, mais ou menos no final de 2020 o Remo tentou contratar o Reis, não foi possível, acabou fechando com o futebol asiático. Aqui no Brasil ele já defendeu a camisa do Atlético Goianiense, Internacional, América de Natal, Caxias e foi muito bem, tanto em 2017, eu gostei daquela Série B que ele fez pelo Boa Esporte, 2018 foi bem também pelo Vila Nova, 46 jogos em 2019 pelo Criciúma, então é um nome que já conhece a Série B do Brasileirão, e uma temporada sensacional pelo Confiança, marcando 17 gols e 6 assistências na temporada de 2020, em 55 jogos, um titular absoluto. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Acho que hoje, sem sombra de dúvida, seria um camisa 10 titular, tanto para o Remo, quanto também até mesmo para o Paysandu, né, rival, quem sabe tentar um chapéu, enfim, quantos jogadores a gente já não viu, né, destacar por um e acabar indo para o outro, faz parte do futebol paraense. Pode deixar o seu pitaco aqui também, tá? Nos comentários. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre a SAF do Remo, um assunto já discutido desde 2021, 2022, o Remo tem especulações a respeito desse assunto e também o próprio torcedor, né, acaba questionando as decisões da diretoria, seja ela da época do Fábio Bentes, seja agora com o presidente Tonhão, e o que eu vejo que o Remo está batendo cabeça demais nas últimas 3, 4 temporadas, vencendo o critério esportivo. É um Remo que contrata muito no começo da temporada, dispensa quase todo mundo, né? Não acerta nas contratações para o campeonato estadual, e aí chega no Brasileirão com aquela loucura. E quando dá na metade da Série C, acaba demitindo os jogadores. O Remo vai basicamente para a terceira temporada fazendo exatamente essa mesma burrice. E aí é muito difícil, cara. Você pode ter bons jogadores, você pode ter um bom treinador, um diretor com boas intenções, mas o futebol, assim como qualquer trabalho, ele necessita de tempo, de habilidade, de paciência, de treinamento. E isso o Remo acaba não tendo. Desta forma, eu vejo que a SAF seria sim um melhor caminho para o Remo se tornar mais profissional. Tá? Até acho que nesse ano houve um avanço, é um Remo que deve pouco, né, sobre as dívidas. O último presidente, o Fábio Bentes, falou que deixou 4 milhões em caixa, mas nessa temporada a premiação da Copa do Brasil, né, acabou sendo bloqueada, segundo aí o Tonhão, um valor mais ou menos na dívida de 2 milhões de reais. Seria basicamente de INSS dos atletas, né, do Tribunal Regional do Trabalho. Então o Remo ainda tem essas pendências, mas assim, não é um clube endividado, tá? O Remo não tem dívidas estratosféricas. Se não tiver esses 4 milhões em caixa, tem essa dívida aí de 2 milhões, mais uns quebradinhos. Nessa temporada, bem provável, tendo uma boa gestão, já quite qualquer irregularidade. Então, nesse aspecto, o Remo está assim muito à frente dos outros clubes, até porque estamos falando de um time que não funcionou, né? Se você pegar o Remo dos últimos 10 anos,
É um cenário que aqui no Brasil geralmente os clubes se afundam em dívidas assim estratosféricas, né? Não seria nenhum absurdo, por exemplo, hoje o Remo, pelas decisões esportivas, pela falta de estar na Série B, na Série A, né, que é onde de fato o dinheiro ocorre, o Remo ter 100 milhões de dívidas não seria nenhum absurdo. Até mesmo se você pegar os exemplos do Figueirense, do Coritiba, do Sport, né, clubes também que precisaram se transformar em uma SAF, e o Sport ainda não. Então vejo que nesse cenário, os principais motivos, tá, que eu apontaria aqui hoje, para o Remo se transformar em uma SAF o mais rápido possível, a gestão profissional, acabar com esse negócio de presidente, o cara fica 3, 4 anos, aí chega outro. Olha, você pode até ter pessoas bem intencionadas, tá? Não estou discutindo esse critério, mas acho que é uma coisa muito mais superficial, muito mais banal do que, por exemplo, algo profissional como é uma SAF. Não quer dizer que tudo será perfeito em uma SAF, mas uma lógica que eu gosto muito é que se a SAF der prejuízo, tem alguém perdendo dinheiro saindo do próprio bolso, no caso o dono da SAF. Uma associação como é o Remo, o Goiás, que é o clube que eu torço, o Corinthians, o Bahia, se estiver devendo, quem vai ficar com a dívida é o clube, tá? Então isso, querendo ou não, o ser humano é assim mesmo, ele acaba sendo mais negligente ao tomar as decisões. Então, além, né, desse cenário de ser um clube mais organizado, trazer a possibilidade de maiores investimentos. Hoje o Remo, por exemplo, não tem uma condição de pagar 150, 200 mil reais em um jogador de peso. Também não tem aquela condição de fazer uma grande compensação financeira para contratar jogadores, sei lá, um bom destaque na Liga Argentina, o Remo chegar e pagar 3, 4 milhões de reais. Não tem essa grana, tá? E é natural, assim como os outros clubes da Série C também, e vários da Série B também não terão. Então, com a chegada de uma SAF, essa coisa de você ter um elenco por mais anos, então você vai contratar jogadores mais jovens, você vai fazer uma compensação financeira, não ficar só naquela coisa de trazer o resto, né? O resto, o jogador que ninguém quer, vai ser emprestado pagando metade do salário. Um jogador que está livre no mercado. Você pode até encontrar bons atletas assim, né? Mas contratações mais coerentes que cheguem para jogar e já tendo um histórico recente positivo. Além, claro, né, do investimento na infraestrutura, nas categorias de base, por que não? Uma modernização no Baianão. Então eu colocaria esses tópicos como os principais motivos para o clube do Remo se transformar em uma SAF. Sobre os números, na temporada de 2022 houve um interessado em comprar a SAF do Remo, naquela ocasião era 40 milhões de euros, né, que dava uma quantia na época de 210 milhões de reais e ainda poderia receber o acréscimo de 25% do valor caso o time, né, do Remo, o clube do Remo subisse para a Série B do Brasileirão. Esta proposta chegou no dia 10 de maio, acabou sendo recusado pela diretoria do Leão ao encontrar divergências, tá, nos critérios adotados naquele momento, e eu também não faria essa venda não, tá? Acho que 210 milhões de reais é um valor muito, muito pouco para um clube do tamanho do Remo, da sua torcida, com estádio próprio, enfim, não pensaria em valores como esse. Assim como o Vitória fez, o presidente Fábio Motto adotou esse discurso de não vender a SAF no momento que o clube está com a marca desvalorizada. A não ser que for uma urgência, um time que, igual por exemplo o Cruzeiro estava, não tinha como recusar o Ronaldo lá em 2021, 2022, né? Ou sei lá, o Vasco com muitas dívidas, mas tentar chegar ao Remo no mínimo na Série B do Brasileirão, que aí o valor da marca ele já se torna mais atraente e consequentemente você tendo um valor mais alto para investir no time. Até mesmo o Fábio Mendes ele tinha um apreço pela SAF do Fortaleza, né, que mantinha o controle acionário e se livrava dos riscos, por exemplo, de perder o rumo nas eleições mal sucedidas. Eu gosto desse modelo também da SAF, tá, do Fortaleza, mas penso que para isso acontecer, o clube tem que estar muito ajustado, tá, na sua diretoria também interna, tá, porque aí acaba sendo uma SAF meio mista, ao mesmo tempo tem a associação, que eu vejo bons critérios na associação, mas também o investimento externo. Tá? Acho que esta forma pode ser uma boa também para os clubes aqui do Brasil. Sobre outras referências, né, essa proposta de 200 milhões não venderia. E aí se fosse para mim falar hoje, tá, quanto valeria o Remo, um clube que não tem dívidas, com a estrutura, com a torcida, mas está na Série C do Brasileirão. Eu começaria a analisar algum tipo de proposta acima de 500 milhões de reais, tá? Até porque é uma duração de contrato muito longa, tem que definir também que dinheiro, qual parte desse dinheiro vai para cada uma das coisas. Pegar hoje as referências das SAFs já negociadas, acho que até mesmo um critério ruim de se adotar, porque eu penso que o Remo, por exemplo, ele quando se transformar em uma SAF, é bem provável que seja vendido mais caro do que foi o Botafogo, né, 700 milhões de reais.
lá em 2022. Por quê? Porque os valores vão aumentando, né? A SAF aqui no Brasil ela vai pegando a cara, outros investidores vão se interessando. Então, para definir aqui um valor bem justo, eu colocaria nessa faixa, tá? De 700 a 1 bilhão de reais. Tanto para o Remo, quanto para o Paysandu, o Goiás, o Sport, eles têm que pensar desta barreira aí para cima, tá? Não adianta negociar a SAF com urgência por 300, 400, 500 milhões de reais e saber muito bem também, né, para quem você está negociando, tá? Então esta é a minha opinião. Até o presidente do Vitória ele falou como que você calcula, por exemplo, a venda de jogadores da base, né? Ele até orçou um valor, falou, pô, mas o Vitória ele vale quanto? 1 bilhão, 5 bilhões de reais? E não está errado ao pensar nisso. Por quê? Porque as SAFs negociadas aqui no Brasil, até o momento, foram de clubes desesperados.